Vamos lá. Bem, vamos para a nossa aula 3 de ética na filosofia contemporânea. E hoje vamos continuar na senda aberta por Nietzsche, com esse filósofo chamado Heidegger, filósofo alemão, que vai, entre outras coisas, de um ponto de vista mais importante, eticamente falando, vai falar sobre a nossa existência. Então, Heidegger foi discípulo de Edmund Husserl, filósofo que a gente estudou sobre a fenomenologia, quando a gente estudou sobre a fenomenologia, e ele vai, da mesma forma que Husserl, defender um método chamado fenomenológico, ou a fenomenologia, né? Justamente nessa obra chamada Ser e Tempo. Uma obra que já diz claramente o grande objetivo da filosofia heideggeriana, que é a reflexão sobre a existência humana. A existência humana, aonde? Em que sentido? No sentido do tempo. Então, o mais interessante do ponto de vista de Heidegger, que a gente começa a entender, é o modo dele falar sobre essa existência do mundo. Um modo nada convencional, um modo onde ele vai, em alguns momentos, criar expressões que não vão ter muita relação, né, com a forma usual delas. Uma dessas expressões é a que ele dá para o ser humano, que é essa chamada Dasein, em alemão, né? Então, o que é o ser humano do ponto de vista de Heidegger? Esse ser que existe no tempo. É um Dasein. E o que é que esse Dasein significa? Significa, do nosso ponto de vista, um ser aí. Um ser aí. Aí aonde, mancho? Aí, obviamente, um ser aí que é um ser do mundo. Um ser aí cuja consciência não pode nunca e nunca estar separada do mundo. Em nenhum momento da nossa existência nós vivemos, existimos, melhor dizendo, para fixar bem essa palavra do ponto de vista da filosofia de Heidegger, em nenhum momento nós existimos sem termos consciência do mundo. Não tem como. Estranho, né? Estranho. Porque justamente o que as pessoas mais dizem sobre a filosofia e sobre os filósofos? Os filósofos vivem, né, no mundo da lua. Ou seja, não querem nem saber da realidade. Aí vem Heidegger e diz: não tem como. Não tem como viver fora da realidade. Não tem como viver fora do mundo. Se nós somos seres humanos, Dasein, nós somos seres que vivemos no mundo. Somos seres que estamos presentes no mundo a todo instante, a todo momento, e temos consciência disso a todo instante, de que estamos presentes no mundo. Então,
tem essa expressão aí bem clássica, né? Que ser é estourar, eclodir no mundo, estar ou tornar-se presente no mundo. Não tem como você perceber que é algo sem saber que é algo no mundo. Não tem como. Então, né? Eis o início de nossa reflexão sobre a existência. Uma reflexão sobre a existência que vai se complicando na medida em que a gente vai, inevitavelmente, percebendo que nós somos no mundo. Que nós somos seres aí. Né? Ora, então, se nós somos seres aí, nós não somos separados do mundo, nós temos plena consciência de que estamos no mundo. A questão é, de que forma é que a gente tem consciência disso? No primeiro momento, primeiramente Heidegger vai dizer que existem 3 formas, de um certo modo, a gente ter consciência disso. A facticidade, a transcendência e a existência. A primeira é a compreensão do nosso sentido, do sentido da nossa existência do mundo, seria então a facticidade. Ora, o que é isso que se chama facticidade? É justamente tomar conhecimento do mundo e um conhecimento de que o mundo existe antes de nós de forma dada. E pronto. E que não adianta, de um certo modo, ou não tem como você mudar o mundo completamente. Não tem como. Porque o mundo já é algo inevitavelmente factício, é algo dado, é algo ao qual a gente tem que se submeter num primeiro instante. Temos que se submeter no primeiro instante. O mundo tem suas regras. O mundo é um fato. É fato. O mundo existe. E nós existimos no mundo. E nós temos que perceber que esse mundo, né, factual, essa facticidade do mundo, é uma facticidade não apenas biológica, natural, mas é também uma facticidade cultural. Cultural. Ou seja, não apenas nós somos determinados pelo mundo, pela natureza, como nós somos determinados pela cultura. E a primeiro momento da nossa percepção, compreensão de que existimos, é compreender que existimos no mundo que já está aí. Que nós somos nele, mas temos que ser nele de alguma forma submetido a ele. Porque as regras estão claras. Não dá para a gente evitar, pelo menos no primeiro momento, essas regras, essa facticidade. A gente herda características dos nossos pais biológicos que não tem para onde a gente correr. Você vai ser negro se seus pais forem negros. Ou se seus pais tiverem alguma ascendência negra. Meu filho é branco. Nem eu nem minha esposa somos branquinhos. Somos morenos. Mas toda a ascendência da minha família, do ponto de vista materno, é branca. Branca. Toda a família da minha mãe é branca. Por parte do meu pai é que tem a ascendência negra, do meu avô. Então, meu filho, inevitavelmente, ele seguiu uma determinação da natureza. Óbvia. Ah, nem parece com vocês. Não, mas parece com tudo que é minha família. Rosto, né? A forma dele. Então, isso é uma herança genética, e não tem como evitar. Ah, eu queria que ele nascesse moreninho para ser igual a mim. Eu poderia até querer, meu amigo, mas não dá. Ou dá, se eu for lá na genética, claro, e mexer lá os pauzinhos, meu amigo, é o seguinte, ó, o lourinho dos olhos azuis igual a mim. Entendeu? Igualzinho a mim. Beleza. Porque tem muita gente, né, que diz assim, né? Ora, o negro vai querer um filho negro? Não, né, que é um branquinho, né?
É assim, né? A maioria das vezes. Meninozinho quando nasce no interior, bem bonitinho, olha aí como é bonitinho, bem branquinho. Já ouviram isso no interior? Bem bonitinho, bem branquinho, olha só. Minha avó disse muito isso. Eu falei, tá tão negro. Chegar lá, preto do sol, da praia, de tudo que é canto, no açude que passava a manhã todinha lá, eu falei, você tá tão negro. Aí quando passava um tempo distante das praias da vida, você tá tão branquinho. Então, cultura. É óbvio que se meu filho foi determinado de um ponto de vista da natureza e ele é branco, algo que eu e a minha esposa não somos, é óbvio também que ele vai aprender valores que vão ser comigo, e não com os meus pais, e não com a minha mãe. Pelo menos não totalmente com a minha mãe. Claro, vai aprender com a minha mãe, porque é óbvio, é a avó dele, vai ter contato com ele. Mas não é determinante isso, né? Então, você pode brincar com o mundo, né? Mas o mundo não vai deixar de ser o que é. E isso é um problema, claro, em alguns aspectos, mas é algo que a gente tem que compreender. É algo que faz parte da nossa existência. Que se a gente não compreende, a gente tende, claro, do ponto de vista da existência, a entrar em más perspectivas. Não é mesmo? Então, é a partir do ser aí que Heidegger demonstra a especificidade humana, que ele existe. Que existe uma existência. É quando eu percebo que sou no mundo que eu percebo a minha existência. Quando eu percebo que o mundo está dado, que eu percebo a minha existência nesse lugar em que eu acabei de conhecer e que eu estou conhecendo. Né? Mas, se no primeiro momento, percebe Heidegger, nós agimos passivamente em relação ao mundo, é óbvio que a gente não aceita o mundo do jeito que ele é, né? É claro que se você é negro, você não vai aceitar o racismo. Ou, às vezes até aceita, né? Mas o mais sensato é que você não aceite. Certo? Se você é mulher, você não vai aceitar o machismo. É o mais sensato, mas isso não quer dizer que você não possa aceitar. Mas toda vez que a gente, né, percebe que as coisas podem ser diferentes, acontece na nossa existência esse momento que Heidegger chama de transcendência. Que é quando a gente começa a perceber que a gente pode ir além. Que é esse momento em que a gente olha para o nosso passado e sai de uma temporalidade presente para ir para o passado, dando um sentido a ele, entendendo toda a herança cultural que a gente teve e, ao mesmo tempo, pensa em fazer diferente. Projeto no futuro. Um sentido que agora não é mais o sentido biológico ou o sentido que os seus pais deu para a sua vida. Vai ser médico. Não! É um sentido que você dá para você. Você é filósofo. Que coisa boa, né? Você é filósofo. Então, é esse momento de transcendência que é o momento em que você percebe que está aí no mundo de uma forma agora diferente. É esse momento em que vocês estão vivendo. E que vocês vão vivenciar cada vez mais a partir de então. Que vocês percebem que estão, inevitavelmente, com um peso maior nas costas. Vocês não são mais aquelas criancinhas que saem correndo no meio da rua, brincando, sem se preocupar com nada. São pessoas que percebem que a existência do mundo é uma existência determinada, mas que vocês não querem que seja determinante na vida de vocês. Nem do ponto de vista geográfico, nem do ponto de vista histórico, nem do ponto de vista sociológico, nem do ponto de vista político. É uma existência que vocês querem agora que tenha um sentido, que é o que vocês vão dar. Né? Então, nesse momento de transcendência, você descobre, inevitavelmente, de uma forma um pouco mais
complicada a sua existência no tempo. O tempo agora adquire, inevitavelmente, uma preocupação na sua vida. Ou melhor, o tempo passa a ser um problema para você. Passa a ser um problema. Passa a ser o problema da existência humana, o tempo. Por quê? Porque está na hora. Na hora de quê? De você resolver sua vida. De alguma forma. E não é porque o pai ou a mãe manda isso, não. Você sente isso. E essa é a grande questão. A questão é que se o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o avô, o professor, inevitavelmente falam o que você tem que fazer, do ponto de vista factual, isso não tem nada a ver ou não vai adiantar de nada, porque no fim ao cabo é você que tem que dar esse sentido transcendental para a sua existência no mundo, para o seu ser aí. Você tem que tomar consciência, você tem que compreender o sentido da sua vida. E qual é o sentido da sua vida? Ora, é o sentido da existência. É esse momento em que você, de alguma forma, supera uma faticidade, a existência do mundo tal como é dada para você, e passa a um estado superior. Que não é um estado superior de matéria não, pessoal. Não é você ter uma situação de pobreza e passar para um estado superior de riqueza, não. Que isso não faz ninguém ter uma existência melhor. Não a existência do ponto de vista filosófico. É óbvio que a existência do ponto de vista social, político, econômico, se torna melhor e torna, obviamente, a sua compreensão da existência uma compreensão um pouco mais leve, um pouco mais suave. Por quê? Porque você tem dinheiro? Não. Porque você chegou no momento, e aí essa é a grande questão, porque você chegou no momento em que, você mesmo chegou num estágio em que você agora consegue superar as coisas. Você consegue superar as dificuldades, Você consegue superar as suas dificuldades. De que forma? Dando sentido para a sua existência. É fácil isso? Não. Nunca. Nunca foi nem nunca será. Para rico ou para pobre. Não faz diferença. O jovem pobre pode até ter uma dificuldade social maior para conseguir algumas coisas que um rico socialmente pode conseguir de uma forma mais fácil. Mas o peso nas costas é o mesmo. E pode até ser maior. Porque se é mais fácil para ele, ele tem mais obrigação de passar. Não tem desculpa. E aí é um problema. Então, do ponto de vista da existência, não tem coisa fácil, nem para pobres, nem para ricos. Existe um peso só sobre todos nós, o peso do tempo. Um tempo que, inevitavelmente, você, na maioria das vezes, você vai recusar. Meu filho olha para mim, não quero ser grande não. Quero ficar criança a vida toda. É óbvio que ele quer ficar criança a vida toda. É óbvio que a gente quer ser adolescente a vida toda. É óbvio que a gente não quer ter responsabilidades. É óbvio que mesmo tendo que trabalhar para ajudar em casa, a gente sabe que isso não é o ideal. A gente quer fazer outras coisas, quer se divertir. Sabe que está deixando outras coisas de lado. E isso é o grande problema, diz Heidegger. É que, inevitavelmente, nós, em alguns momentos, recusamos ser aí, ser no mundo. Recusamos a nossa existência. Recusamos irmos além. Evitamos a todo custo, negamos a todo custo ser quem nós somos. E aí surge algo do ponto de vista de Heidegger, que é uma angústia entre aquilo que o indivíduo é ou tem que ser
né? E que ele não quer ser nem agora, nem depois. Mas, inevitavelmente também, ele sabe que vai ter que ser. Ora, você, é óbvio que você não quer ter muitas responsabilidades, que isso é difícil, que você sente medo, que você se angustia, você fica triste, que chega um momento em que você não sabe o que é que você vai fazer da sua vida. Existe sempre esse momento na vida de qualquer pessoa, jovem, adulta ou velha. Existe sempre esse momento de angústia, diz Heidegger, né? Quando o indivíduo tenta deixar de lado o cotidiano. Né? Mas é justamente aí, nesse momento de angústia, diz Heidegger, que o indivíduo percebe quem ele é e tem que perceber e compreende quem ele é e tem que compreender quem ele é. Para justamente o quê? Para justamente encontrar a si mesmo. Quanto mais a gente recusa conhecer a nós mesmos, mais angustiado a gente fica. E mais angustiado a gente fica porque mais a gente entra em contato conosco mesmo. A angústia, diz Heidegger, não é o que os outros causam com a gente. A angústia é, em alguns momentos, a gente saber que isso é verdade. E a gente não quer saber. Então, esse encontro conosco é o momento da existência. É o momento de uma autenticidade na nossa vida, diz Heidegger. Uma autenticidade que vai ter uma relação com uma inautenticidade. O que é a autenticidade e o que é a inautenticidade? Ora, a autenticidade, né, é quando ambas têm relação com o sentido que o ser humano dá à sua vida, à sua ação. Claro, esse sentido, essa compreensão da sua vida, do que ele é, pode ser no sentido de uma inautenticidade. O que é o indivíduo inautêntico? Ou a inautenticidade do indivíduo? É quando o indivíduo ele vive simples e unicamente conforme as regras, conforme as normas, conforme as verdades que estão dadas. É quando ele se anula na sua personalidade. É quando ele deixa de lado qualquer perspectiva de originalidade. É quando ele simplesmente come, bebe, vive, dorme e vive assim, feliz para sempre. Se você come, dorme, vive tranquilamente a sua vida sem muitas perspectivas, você é uma pessoa que leva uma vida do ponto de vista de Heidegger inautêntica, né? Ou do si. Se não é aí uma hipótese, se é algo impessoal, né? É algo que você não vê de alguma forma, né? Momento em que você não vê muito sentido em ir além. Tem pessoas que não vê muito sentido em ir além. O mundo é dado, está dado, e ela vive muito bem nesse mundo tal como ele é. E não vai fazer nenhum esforço, não vai querer fazer muita coisa para modificar o mundo tal como ele é. É assim mesmo, pronto, e acabou, né? Um momento diferente na vida, na nossa existência humana, do ponto de vista ético mesmo, é a questão da autenticidade. Que aí é esse momento em que vocês estão muito mais fortemente engajados, né? Para usar uma palavra que não é de Heidegger, engajamento, mas de Sartre, depois de Heidegger, que a gente vai ver, né? É esse momento em que você começa a projetar a sua existência no tempo. Você começa a perceber que você pode definir a sua vida. É esse momento em que você começa a lançar-se de modo contínuo em direção às possibilidades que vão estar sempre se renovando. Olha só, um detalhe: possibilidades sempre renovadas. Isso quer dizer que a cada momento as possibilidades, as oportunidades estão aparecendo na existência humana, na vida humana, no tempo em que a pessoa vive no mundo. A questão é ela inevitavelmente querer
levar uma vida autêntica no sentido de perceber essas possibilidades que se renovam e lançar-se em direção a elas, se projetando no tempo, pensando, se eu aproveitar esse momento agora, eu posso conseguir alguma coisa lá na frente. O que é que eu vou conseguir? Não sei, mas eu sei que eu posso conseguir alguma coisa. Vai ser fácil? Não, vai depender também de muitas outras coisas na sua vida. Mas, inevitavelmente, a vida autêntica, do ponto de vista de Heidegger, é essa vida na qual nós não apenas percebemos que somos seres do mundo, né? Mas que nós somos seres para a morte, diz ele. Ora, por que para a morte? Porque é justamente aí que você percebe o limite da sua existência. E aí onde você tem que superar a si mesmo, de uma forma um pouco mais abrupta, né? Que é aquele momento em que você tem que superar toda a angústia e pensar que pode inevitavelmente ir além. Essa morte não entenda simplesmente como morte como o fim da vida, apesar de que inevitavelmente é isso, né, da existência. Mas a morte, inevitavelmente, são esses momentos críticos, essas situações limites. Como as situações limites em que a gente vive, vocês estão vivenciando no que diz respeito a, nesse ano, terem que sair da escola. É uma situação limite. Por que é uma situação limite? Porque agora vocês vão estar chegando ao fim de um período escolar. E vão ter que encarar esse limite, essa perda, né, de sentido. Porque vocês vão sofrer uma perda de sentido inevitável, né, em relação à escola, e vocês vão ter que compreender todo o sentido da vida de vocês até agora, por exemplo, para escolher uma profissão, para fazer no Enem, ou caso não passe no Enem, escolher alguma coisa para fazer independente do Enem. Então, esse olhar crítico sobre a nossa existência é esse olhar, inevitavelmente, em que a gente tem quando a gente está aqui no caminho início da nossa caminhada, mas percebe que, né, ainda temos muito caminho pela frente. E temos que nos projetar, temos que saber lidar com todos os problemas, com todas as dificuldades da nossa existência, exatamente como Heidegger diz, no tempo.